Olá, boa noite, a paz a todos. Chegando para a leitura de um versículo na Palavra de Deus, encontramos no livro de Deuteronômio, capítulo 29, versículo 29. Assim está escrito: As coisas encobertas são para o Senhor nosso Deus. Porém, as reveladas são para nós e para nossos filhos, para sempre, para cumprirmos todas as palavras desta lei. Aqui está uma orientação de Deus através de Moisés para o povo de Israel e, consequentemente, também para nós. Encontramos aqui lições que são importantes e necessárias para os nossos dias. O que Moisés coloca diante do povo são duas situações que ficam bem claras diante deste versículo. Ele diz que as coisas encobertas, portanto, existem coisas encobertas. Estas coisas encobertas de que Moisés está dizendo aqui, não são coisas indecorosas, prejudiciais, de má fé, que as pessoas fazem e se escondem para ninguém descobrir. Um delito, um mal feito, uma vingança, qualquer outra coisa e se esconde. Não, não é isso o sentido aqui. O sentido de coisas encobertas é coisas que não estão acessíveis e abertas, porque elas são próprias de Deus. Este é o primeiro esclarecimento aqui. Então, as coisas encobertas são para o Senhor nosso Deus. E o Senhor nosso Deus tem muitas coisas que ele ainda não deu a conhecer. E, portanto, estas coisas para nós, elas estão encobertas. São coisas de Deus. E existe o tempo de Deus para revelá-las. O segundo ponto é que, porém, as reveladas, ou seja, aquelas coisas que estavam encobertas, mas Deus permitiu-se revelar às pessoas. Então, estas coisas que agora foram reveladas por Deus, porque é Deus quem revela, então elas estão acessíveis a todas as pessoas e servem de lições, instruções, normas, orientações, ou seja, um caminho estabelecido pela vontade de Deus, pela qual as pessoas podem então buscar estas coisas que foram reveladas para si e para os seus filhos, ou seja, para nós e para os nossos filhos, com o sentido de que isto fosse para sempre. Quer dizer, é algo que Deus revelou e que nós precisamos conhecer e que estas coisas tenham lugar de aceitação no nosso coração e elas façam parte do nosso viver até o fim da nossa existência. Porque estas coisas que foram reveladas por Deus, elas são úteis e necessárias para a nossa vida enquanto aqui estivermos. Então, são esses dois pontos que Moisés deixou bem claro aqui para o povo de Israel e, à luz desse texto, a palavra de Deus traz para nós. Por quê? A palavra do Senhor, ela diz o seguinte: estas coisas que foram reveladas, Deus revelou aquilo que era necessário ao nosso conhecimento. Que não tivéssemos dificuldade de compreender. Então, estas coisas que foram reveladas, elas já vêm claras e objetivas. Nós costumamos dizer que as coisas já vêm bem mastigadas, bem explicadas. Então, estas são as coisas reveladas. E quem revela é Deus. O homem não tem o poder de revelar. Não. Só quem pode revelar
é Deus. Agora, o diabo, ele é imitador, ele engana, ele procura parecer-se, querer fazer tudo quanto é atribuição de Deus. E ele usa as pessoas no espírito de adivinhação. Não é revelação, é adivinhação. É a ação do inimigo na mente da pessoa. E muitas das vezes leva a causar confusão em muitas pessoas. Mas quem tem o fundamento estabelecido na palavra de Deus, não se deixa levar por esse estado de coisas. Ele vai discernir o que é revelação e o que é adivinhação. E o que está revelado está claro. Ora, se o Senhor já revelou, não precisa mais ninguém revelar. Já foi revelado, já foi aberto o sentido, já foi escrito, está claro. Agora, as coisas encobertas, mas nem que queiramos saber, nós não temos condições de alcançar isto, porque isto é uma atribuição de Deus. É Deus que reserva determinadas coisas pelo seu poder e ele só dá a conhecer no tempo necessário. Havia no tempo dos antigos muitos mistérios, muitas coisas que a mente humana não alcançava e que também ainda não tinha sido chegado o tempo de que elas fossem reveladas. E, portanto, eles partiram e não alcançaram, a mente não abriu, o discernimento não foi apurado para eles entenderem algumas coisas que vieram a se revelar depois. Hoje, quando nós olhamos nossos dias em relação aos antigos, nós estamos muito na frente no sentido de que, do tempo deles até o nosso tempo, Deus deixou-se revelar muitas coisas porque estava no plano e no propósito dele dentro do tempo de Deus. E o tempo de Deus não é o nosso tempo cronológico. O tempo de Deus é o tempo cronos. É o tempo da oportunidade. Então, quando Deus se dá a revelar determinadas coisas, é porque chegou o tempo. Não é porque eu forcei a Deus e obriguei Deus a me revelar alguma coisa. Não, nós não temos essa condição. E as pessoas ficam, não, e eu vou ficar no pé até eu saber, até eu conhecer. Vai perder tempo. Deus só revela as coisas dele no tempo dele e a quem ele quer. Tem mais esse outro lado. A quem ele quer. Não é qualquer um. Veja o apóstolo Paulo. Quantas revelações de Deus ele recebeu. Coisas que estavam ocultas. Mas Deus deu a conhecer através de Paulo. E se nós olharmos os escritos de Paulo, ali tem tantas coisas que eram tidas como mistério, como coisas encobertas, que não estavam no nosso alcance, mas Deus decidiu revelar. E no tempo de Paulo, usando a ele para isto. Então, quando ele escreve, eu recebi do Senhor, o Senhor me revelou, eu vi coisas que aos homens não se pode falar. Então, tudo isso eram situações que no tempo de Deus ele se deu a conhecer. Então, nós temos o conhecimento apurado, mais aprofundado do que os antigos tiveram. Porque eles se enfrentaram com muitas dessas coisas encobertas que para eles e o tempo deles ainda não tinham sido reveladas. Mas tinham outras que já foram reveladas e eles então se aproveitaram daquela situação, daquele momento, das coisas reveladas para eles e para seus filhos, para que eles vivessem de acordo com o que estava na palavra de Deus. É a revelação de Deus. Quando Deus diz, eu sei o pensamento que tenho a respeito de vós, o nosso pensamento não alcança o pensamento de Deus. Porque o pensamento de Deus está tão além do nosso, que nós não temos essa condição. Agora, o Senhor conhece o nosso pensamento.
Agora, nós não conhecemos o pensamento de Deus, a não ser que Deus queira se revelar. Aí é outra situação. Aí sim, nós passamos a ter esse conhecimento. Então, quando eu leio esse texto, existem essas duas situações. As coisas encobertas e as coisas reveladas. E bem direcionada. As encobertas são para o Senhor nosso Deus. As reveladas são para nós e para nossos filhos. Para todos sempre. Para vivermos à luz do que recebemos. Então, quando encontramos isso, por exemplo, na questão relacionada ao plano de salvação, não há nenhum mistério, não há nada encoberto. Tudo já foi revelado. Quando Jesus assumiu o lugar na cruz do Calvário e disse: Pai, está consumado a obra que me deste a fazer, então tudo aquilo que era oculto, que era encoberto, se revelou na vida de Jesus. Na vida, morte, na vida, sofrimento, morte, sepultamento, ressurreição e ascensão. Coisa que os antigos não tinham, mas que nós agora temos porque já aconteceu. E marcou a história com a revelação do que Deus deu a conhecer ao mundo. Então, quando observamos isso, nós precisamos entender que existem aquelas coisas pelas quais nós precisamos primar, devemos buscar, devemos procurar entender, viver e colocar na nossa vida aquela prática, aquela condição, para que então possamos desfrutar do que Deus revelou. Já por outro lado, as coisas encobertas, não adianta a gente ficar interrogando, pensando, buscando, pesquisando, porque nós não vamos encontrar. Se existe alguma coisa que não vamos encontrar, são as coisas encobertas que são para o nosso Deus. Elas estão seladas para o tempo. E no tempo, conforme eu disse, de Deus, ele vai revelar. Eu já disse aqui que em Paulo ele revelou muitas coisas. Nós encontramos na carta de Paulo aos Coríntios, parece-me que na segunda carta, deixa eu observar aqui, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, o versículo 9 diz assim: mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Então, tem coisas que Deus preparou para aqueles que o amam e não estão reveladas. Mas existem outras que Deus revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. E mesmo assim, aquilo que Deus revela, somente aqueles que são espirituais é que conseguem entender. Porque os carnais não entendem as coisas de Deus. Os naturais não entendem as coisas de Deus. Mas os espirituais, eles entendem as coisas de Deus e eles discernem. E eles de ninguém é discernido. Agora, não é tudo, porque existem coisas que nem mesmo os espirituais conseguem discernir, porque Deus selou. Então, é o que está escrito aqui, conforme eu li. As coisas encobertas. Se está dizendo que elas estão encobertas, elas não estão à vista. Algo encoberto você não consegue enxergar. Só Deus tem essa facilidade de enxergar as coisas que estão encobertas. Como, por exemplo, o que se passa no coração do ser humano. Eu não sei, você não sabe, nós não temos essa aptidão de saber. Mas Deus sabe. Deus vê o profundo e o escondido. Então, quando nós encontramos isso, aqui traz para nós um alento.
Porque existem pontos na palavra de Deus que nós vamos chegar lá e nós não vamos ter a compreensão necessária. E entendemos que aquilo é algo que está encoberto e que pertence unicamente a Deus. Então, quando Deus quiser, a maneira e a pessoa a quem Ele quiser revelar, Ele vai revelar. Mas se Ele também não quiser, não tem chegado o momento, Ele não fará. Ele é soberano, o poder está com Ele, Ele não é mandado por ninguém, Ele é autossuficiente, Ele é o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus, da terra e de tudo que há. E a Ele todos se curvam em adoração. Porém, as que Deus revelou, estas sim são importantes e necessárias. Quando Jesus estava chamando o povo para vir a Ele, os cansados, oprimidos e tal, Jesus disse assim: graças te dou, ó Pai, porque ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Existem coisas que são encobertas para determinada classe de indivíduos e revelada para outros. E existem coisas que são encobertas para todo ser humano e só estão na exclusividade de Deus. Agora, entre os homens, existem aqueles a quem é revelado e aqueles a quem é encoberto. E isso é o trabalhar de Deus. Isso é uma coisa própria de Deus e nós precisamos entender essas coisas e aceitar que seja assim. Porque às vezes as pessoas pensam que nós temos resposta e argumento para tudo. Não temos, não temos. Existem coisas que a gente não consegue nem raciocinar que resposta dar. Por quê? Porque entendemos que elas estão na parte das coisas que são encobertas. Se elas estão lá, não adianta a gente escavar. Não adianta tentar descobrir. Não vamos conseguir. Não vamos, porque Deus guardou, Deus selou. E só se revela quando chegar o tempo de tirar o selo. Agora, para nós, as coisas estão aí, a clara. Ninguém pode dizer que não recebe nada de Deus, porque as coisas necessárias para a nossa vida, elas foram reveladas. Elas estão dispostas a todos. Estão acessíveis a todas as pessoas. É que umas, pela liberdade de escolha que têm, escolhe aceitar, servir a Deus, e outras escolhem não aceitar e não servir a Deus, e, portanto, não adiantam no crescimento e no conhecimento, e continuam no mesmo estado que estão. Mas há aqueles que começam a caminhar e começam a andar em novidade de vida, à luz daquilo que foi revelado por Deus. Então, essas pessoas que recebem esta orientação de Deus e atendem a este chamado, eles vão desfrutar da bênção de Deus. Da bênção de Deus. Mas aqui é um segredo. Porque às vezes a gente pensa que por estarmos servindo a Deus, e Deus nos deu sabedoria, nos deu inteligência. Sim, deu, claro que deu. Mas existem coisas que Deus não abriu. Existem coisas que Deus guardou, está guardado. É dele, está com ele, acabou. Não adianta a gente chegar lá, bater na porta e querer que Deus mostre tudo o que ele tem reservado, as coisas que ele encobriu de nós. Só vai ser descoberta ou revelada quando ele quiser. E se passar o nosso tempo de vida? Não importa. O que é interessante para nós está revelado. O que é necessário, indispensável para a vivência humana, está revelado. Não tem nenhum tropeço, não tem nenhum embaraço, não tem nenhum enigma,
para a gente tentar decifrar o enigma para entender a mensagem. Não. O que é para nós já foi revelado e está na nossa linguagem, à altura do nosso entendimento. Então nós podemos compreender, porque são coisas reveladas. Deus abençoe a de Dionísio. Então são coisas reveladas. Estas coisas reveladas nós podemos desfrutar, usufruir, viver e receber o cumprimento de Deus que está incluído nestas coisas que Deus já revelou. Agora, as coisas que Deus mantém encoberta, isso está com ele. É uma exclusividade de Deus. E não adianta, pode procurar de um lado e de outro, não vai achar o sentido. O discernimento não vai chegar. Por quê? Porque Deus encobriu estas coisas. E ele pode fazer isso. Ele pode fazer isso. Porque ele sabe a hora certa. Agora, quando chega o tempo, o próprio Deus se revela. A beleza do nosso Deus, ele é um Deus que se revela. E se revela a cada um dentro da compreensão que lhe é própria. E as coisas que diante de Deus, diante de nós estão encobertas, para Deus não. Para Deus nada há encoberto. Agora, para nós há muitas coisas encobertas que nós não sabemos, o entendimento não apura. Mas para Deus não, para Deus tudo está nu e patente. Por que Deus não revelou tudo? Ele sabe por quê. A mim não compete dizer, Deus não revelou por conta disso, por conta daquilo outro. Não, ele não revelou porque ele decidiu não revelar. Pronto. Simples assim. E as encobertas, ele decidiu que aquelas não seriam reveladas antes que fosse o tempo. Porque haverá um tempo que elas serão reveladas, sim, porque tudo que é de Deus se dará a conhecer. Existem coisas que nós só vamos conhecer quando chegarmos na glória. Enquanto estivermos aqui na terra, não adianta lutar, não adianta pelejar, não adianta se esforçar, não adianta pesquisar, não. Não vai chegar ao nosso entendimento. O que é necessário está revelado. Basta somente ler, entender e crer. E praticar. Pronto, o segredo está aí. Agora, as encobertas, quando chegarmos lá, no céu vai ter muitas surpresas. Quantas coisas gloriosas o Senhor Deus tem preparado. E nós só vamos tomar conhecimento quando chegar lá. Enquanto não chegar este dia, está encoberto para nós. Mas quando nós transpormos essa atmosfera e irmos em direção ao Senhor Jesus, que virá ao nosso encontro, as coisas começarão a se abrir. Porque elas não são próprias desta terra. Elas são algo que Deus guarda encoberto para revelar no dia determinado por ele. Este dia será um dia maravilhoso, um dia alegre, feliz para todos os salvos em Cristo Jesus. Então fica firme, não desfaleça, não desanime, não recue, não volte atrás. Continue caminhando na expectativa de que este dia está mais próximo do que nós podemos imaginar. E estas coisas aqui, que estão encobertas, que são para o nosso Deus, naquele dia não haverá mais segredo. Porque nós estaremos para sempre na presença do Senhor nosso Deus. Enquanto aqui existem segredos de nós para Deus, de Deus para nós. E existem coisas que não adianta perguntar, que não vai ter revelação. Mas existem outros que já estão bem claros e Deus vai nos orientar como seguir, como caminhar e que lições aprender daquele ponto.
Então, observe, as coisas encobertas são para o Senhor nosso Deus. Porém, as reveladas são para nós e para nossos filhos para sempre, para cumprirmos todas as palavras desta lei. Então, o que precisamos saber está revelado. O que não chegou o tempo e Deus decidiu não revelar ainda, está encoberto. Então, o que está encoberto é para quem? É para Deus. E o que está revelado? É para nós. É para mim, é para meus filhos, é para você, para seus filhos, é para nós. Para fazermos o quê? Para sempre. Para cumprirmos todas as palavras desta lei. Para andarmos em obediência diante da presença do Senhor nosso Deus. Então pensa sobre isto. Existem pessoas que querem descobrir tanta coisa que não lhe é dado a faculdade para isso, o entendimento. E ele quer às vezes aprofundar-se nas coisas, penetrar nas coisas de Deus, sem que elas lhe fossem reveladas. Aí vai deturpar o sentido da coisa. Porque não tem acesso às coisas encobertas, nós não temos acesso. Nós só temos acesso às coisas que foram reveladas. Esta sim pertence a nós, pertence ao nosso tempo, e para nossa alegria e felicidade, nós devemos cumpri-la com temor, com obediência e com verdade. Em assim fazendo, nós vamos nos fortalecendo na nossa vida de fé e de comunhão com Deus. E a expectativa do encontro com Ele vai se solidificando cada vez mais, porque à medida em que nós vamos descobrindo as coisas reveladas, o nosso nível de comunhão com Deus, ele vai aprofundando-se, e nós vamos subindo de nível, de aprofundamento, de comunhão. E isso é bom. Nós precisamos disso, dessas experiências firmes e frequentes com Deus. Mas o segredo está aqui. A nós compete somente as coisas reveladas. Estas, participe, pesquise, viva. E as encobertas, deixe com Deus. No tempo certo, Ele sabe o que fazer com elas. Pensa sobre isto. Não queira ser um descobridor de coisas que estão encobertas e que são próprias para Deus. Desfrute do que está claro, do que foi revelado. Isto você pode desfrutar. Proclame, anuncie, viva. Será o melhor a se fazer. Pense sobre isto. Querendo Deus, amanhã retornaremos.